Bom dia, amados e queridos irmãos, na paz do Senhor Jesus. Vamos meditar nesta manhã no livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 25 e 26. A palavra de Deus nos diz: E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Quando nós analisamos o capítulo de número 4 de Gênesis, nós iremos ver do versículo de número 1 ao versículo de número 8, o nascimento ali de Caim e seu irmão Abel. No versículo de número 8, nós temos, infelizmente, o registro do primeiro homicídio. A palavra de Deus nos diz: E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. O registro do primeiro homicídio na Bíblia. Neste versículo de número 25, que eu fiz menção, nós iremos ver que tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou seu nome Sete, cujo nome Sete nós sabemos que significa compensação ou renovo. Ou seja, Deus estava renovando aquele casal, renovando aquela família. E no versículo de número 26, conforme eu fiz a leitura, a Bíblia vai dizer que a Sete mesmo também nasceu um filho. Ou seja, Sete, ele teve um filho e chamou o seu nome Enos. Enos, ele começou a realizar, a desenvolver, a dar início a um grande empreendimento, a um grande projeto, a realizar uma grande construção. A Bíblia diz que então se começou a invocar o nome do Senhor. Se nós fizermos uma análise mais pormenorizada deste capítulo 4, nós iremos ver o seguinte. Capítulo 4, versículo de número 20. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Aqui fala sobre a descendência de Caim. Estavam ali os primeiros pecuaristas. Nós temos ali no versículo 21, e o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Nós temos ali os músicos, descendência de Caim. No versículo 22 nós temos Isilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Nós temos aqui da descendência de Caim também, Tubal-Caim, que esteve envolvido ali com a metalúrgica, com o processo metalúrgico. Então nós percebemos que a descendência de Caim, os familiares ímpios de Caim, organizaram suas vidas em torno das artes e dos empreendimentos seculares. Eles se tornaram orgulhosos, eles se tornaram arrogantes, eles se distanciaram de Deus. Se nós olharmos, eu não fiz menção, mas podemos fazer a leitura, o versículo de número 19. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. Esse Lameque, também da descendência de Caim, ele se tornou o primeiro homem bígamo. Ele possuía duas mulheres, sendo que nós entendemos pela palavra de Deus que o casamento é uma instituição monogâmica. Um homem casado com uma mulher para assim constituir família. Se nós analisarmos detalhadamente este capítulo de número 4 de Gênesis, nós iremos perceber, como já entendemos, que a sociedade de então, ela fora construída sobre dois pilares, de um povo, de uma família, que começou a desenvolver projetos seculares e esqueceram-se de Deus.
Mas a Bíblia diz nesse versículo 26 que um homem chamado Enos começou a invocar o nome do Senhor. Se nós analisarmos a Bíblia como um todo, nós iremos ver que muitos invocaram o nome do Senhor. Eu vou trazer aqui nesta manhã para nós o exemplo de Davi. A Bíblia diz em segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 2. Eu vou fazer a leitura. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. A arca do Senhor que Davi estava trazendo ela para Jerusalém. Por muito tempo nós sabemos pela história da palavra de Deus que a arca ficou distanciada do povo de Deus. A arca foi tirada do povo de Deus, de Israel, devido à desobediência deles. A arca representava a presença de Deus. E Davi teve essa preocupação de trazer a arca de volta para o seu povo, para ali se invocar o nome do Senhor. Se nós olharmos para o Salmo 79, escrito por Asaf, o verso 6 vai dizer: derrama o teu furor sobre nações que não te conhecem e sobre reinos que não invocam o teu nome. Precisamos invocar o nome do Senhor. O nome do Senhor dos Exércitos precisa ser invocado. E duas questões eu gostaria de levantar aqui nessa manhã sobre a importância de invocar o nome do Senhor. A primeira é que quando nós invocamos o nome do Senhor, nós estabelecemos um relacionamento, nós nos tornamos íntimos do Senhor, nós temos esse contato. Nós estamos estudando agora, nesse trimestre de lições bíblicas na escola dominical, sobre o corpo, a alma e o espírito. Nós cremos na tricotomia. O homem é composto de corpo, de alma e de espírito. Nós podemos nos relacionar com Deus. Deus, ele criou o homem à sua imagem e à semelhança, ou seja, Deus, ele outorgou para nós, ele concedeu para nós atributos e através desses atributos nós podemos nos relacionar com Deus. Nós podemos invocar o nome do Senhor. A importância de invocar o nome do Senhor é que assim nós estabelecemos um relacionamento com o Senhor. A segunda questão que eu gostaria de levantar aqui nesta manhã é que quando nós invocamos o nome do Senhor, nós nos tornamos dependentes do Senhor. O salmista vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós não paramos de fazer menção do nosso Deus. Muitas pessoas hoje têm confiado em suas próprias forças, em sua conta bancária, no governo, nos projetos. Nós precisamos sim nos preparar, nós precisamos sim ser prudentes, nós precisamos fazer a nossa parte, mas a nossa total confiança precisa ser o Senhor, porque nós sabemos que a nossa vida aqui ela é efêmera e é passageira, mas Deus tem um projeto para nós na eternidade. Deus tem um projeto para nós na vida eterna. E quando nós confiamos no Senhor, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, nós não tememos nada, nós não tememos as tempestades, nós não tememos nem a morte, porque nós temos a certeza da vida eterna. A palavra que eu trago para o teu coração nessa manhã, você que parou de invocar o nome do Senhor, retorne com este grande projeto e invoque o nome do Senhor. Você que ainda não começou a invocar o nome do Senhor e não sabe como faz, eu lanço esse desafio nesta manhã. Aonde você estiver, você pode estar dirigindo o seu veículo, você pode estar na sua empresa, você pode estar no seu lar, aonde você estiver, você tem a oportunidade de nessa manhã
confessar a Jesus Cristo como seu Salvador e invocar o nome do Senhor. A Bíblia diz que a parede que nos separava, a Bíblia diz que o véu que separava o lugar santo dos santos, foi rasgado quando Jesus estava sendo crucificado. A passagem está livre nesta manhã. Jesus te convida para ser o Senhor da sua vida e o Salvador da sua vida, mas para isso você precisa invocar o nome do Senhor. Faça igual Enos fez. Ainda que a geração, que os familiares de Caim tomaram rumos distorcidos, apesar de estarem envolvidos com projetos seculares, eles esqueceram do principal, que é buscar em primeiro o reino de Deus. Faça como Enos fez, invoque o nome do Senhor, coloque a sua família para invocar o nome do Senhor, coloque os seus filhos, coloque os seus entes queridos para invocar o nome do Senhor. Eu te desafio nessa manhã pela fé a você começar a invocar o nome do Senhor, que a história da sua vida será mudada. Estarei orando por você e pela sua família nessa manhã, fazendo a oração da fé, crendo que Deus é poderoso para mudar o rumo e a direção da sua vida. Oremos. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu desafio nesta manhã essas vidas a invocarem o nome do Senhor, aonde essas pessoas estiverem, quer seja em seus lares, dirigindo os seus automóveis, quer seja distante dos seus familiares, quer seja em viagens, aonde eles estiverem, que eles possam invocar o nome do Senhor. Ainda, Senhor, que eles estejam em algum local que eles não possam expressar verbalmente em voz alta, mas que eles possam invocar o nome do Senhor em pensamentos, porque Deus, que é onisciente, Ele sabe o que pensamos. Eu desafio nessa manhã essa mãe, este pai, este filho, esta família a invocar o nome do Senhor, porque Deus tem projetos para aqueles que invocam o teu nome. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.